Boa noite, vamos iniciar mais um programa Conectar. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de convidar você a fechar os olhos e orar comigo. Pai eterno, nós queremos te agradecer por esse dia e pedimos ao Senhor que possa nos conduzir durante todo este estudo. Que teu Espírito esteja conosco, nos dando discernimento e sabedoria. Oro para que aqueles que estão agora conectados conosco possam ser abençoados pelo Senhor e que teu Espírito possa iluminá-los na compreensão deste estudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 12, do verso 14 até o verso 24. Diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. O texto que lemos, ele começa dizendo que os fariseus conspiravam contra Jesus. Eles desejavam matar Jesus. Bom, Jesus, sabendo desta conspiração, após ter curado muitos doentes, ele pede para que eles não divulgassem quem os havia curado. E segundo, então, a palavra de Mateus, Jesus fez isso para que se cumprisse a profecia de Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Jesus, ele é gentil, Jesus é sensível, Jesus evita o confrontamento desnecessário que pode causar prejuízo à sua missão. Ora, os fariseus desejavam matá-lo, estavam conspirando contra ele. Então ele pede para que aquelas pessoas curadas das diversas enfermidades não divulgassem naquele momento, para não expor Jesus aos fariseus, para não dar aos fariseus a oportunidade que eles desejavam de tirar a sua vida. Jesus então, estrategicamente, neste momento, pede para que eles não falassem nada. E isso por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele é apaziguador. Então ele está tentando apaziguar tudo naquele momento. Jesus não vem tentando ser um Messias, confrontando todo mundo, lutando contra todos, botando a boca no trombone, falando cheio de raiva e de ódio contra todos aqueles, não é?
que se levantam contra o seu evangelho, contra a mensagem do reino de Deus. Nós temos visto isso acontecer atualmente. Alguns pastores acreditam que em nome do reino de Deus, em nome do evangelho de Deus, eles podem ofender, atacar pessoas, falarem cheio de ira, agredir todo mundo. Jesus não nos deu esse exemplo. Pelo contrário, Jesus vem com mansidão, com amor, ele vai divulgando a sua mensagem. E ele tenta fazer isso de modo a não ferir aqueles que já estão feridos, de modo a não apagar o fogo daqueles que já estão quase apagados. É isso que o texto quer nos dizer quando diz que ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Ele veio para trazer esperança e vitória para os feridos, para os cansados. Ele vem para fazer com que o fogo volte sobre aqueles que estão com o pavio fumegante. Ele vem para não quebrar o caniço rachado, mas para restaurar o caniço rachado. Jesus é o Messias, o Salvador, o nosso Redentor. E não vem de forma agressiva, ele vem no amor, implantando o seu reino pelo amor. E no meio deste acontecimento, trouxeram até Jesus um endemoniado, que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. O povo ficou atônito, com aquilo que eles viram. E aí começaram a se perguntar: não será este o filho de Davi? O que eles estavam perguntando uns aos outros: não é este o Messias, o ungido, prometido então de Deus? Mas quando os fariseus começaram a ouvir eles levantando o questionamento se Jesus seria o Messias, o ungido de Deus, o filho de Davi prometido, então eles na hora já se levantam e logo dizem: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Nesta passagem podemos afirmar que os fariseus reconheceram que havia um poder sobrenatural operando através da vida de Jesus. Eles não questionaram mais naquele momento a libertação daquele endemoniado, mas passaram a questionar o caráter do poder que operava em Jesus. Contudo, nós sabemos, e Jesus tinha essa certeza, de que o poder que operava sobre ele era o poder do Espírito Santo. Logo no início do seu ministério, ele, Jesus, declarou isso a todos que o ouviam, que o poder do Espírito Santo descera sobre ele e o ungira para curar, libertar. Jesus havia anunciado. Contudo, os fariseus o acusavam de exercer agora um poder baseado na autoridade de Belzebu. Este texto nos mostra a existência e o conhecimento que os fariseus e os judeus daquela época tinham de duas autoridades. Ambas as autoridades são reconhecidas como poderosas para realizar coisas sobrenaturais. Estamos falando do reconhecimento da existência da luz e das trevas, do poder do bem e do poder do mal. Os discípulos de Jesus devem ter a capacidade de discernir qual a identidade por trás de uma manifestação sobrenatural. O diabo,
Beelzebul, o príncipe das trevas aqui mencionado, e todo o poder do mal age para tornar o ser humano escravo. Estes poderes do mal, dominam o ser humano até que este perca a capacidade de se expressar. Deixam de ouvir, de falar e de ver, a partir de si mesmos. O poder do mal, ele age sobre o ser humano, fazendo com que este seja totalmente dominado pelos pensamentos, pela cultura do inferno. De tal forma que o ser humano não consegue mais ser humano. Ele é só uma expressão de seu ídolo, ele é só uma expressão, na verdade, deste poder maligno que domina o mundo tenebroso em que vivemos. O poder de Deus, que opera através do agir do Espírito Santo no ser humano, é fundamentado no amor. É um poder libertador que nos permite, como ser humano, ouvir, falar e ver a partir de nós mesmos. Quando o ser humano se encontra com Deus em Cristo Jesus, o Espírito Santo começa a ensiná-lo, a guiá-lo, a instruí-lo por meio da palavra de Deus e libertá-lo da influência da cultura introduzida por Satanás neste mundo. O discípulo de Jesus, ele começa a ter sua mente transformada, então, pela palavra de Deus, e dessa forma ele vai se libertando e se tornando livre para pensar por si mesmo e discernir aquilo que é verdadeiro daquilo que é mentira. Eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer algo a você que está me ouvindo. Uma vez que estamos aqui falando do poder das trevas, muitas pessoas seguem o caminho das trevas, pensando que estão seguindo o caminho da luz. Muitas pessoas se filiam a religiões das trevas, acreditando que estão servindo a Cristo. A palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 18, do verso 9 ao verso 12, diz o seguinte: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes. Alguns textos dizem abomináveis, que as nações de lá praticam. Agora preste atenção, porque o texto vai começar a dizer o que são estas coisas repugnantes, abomináveis aos olhos de Deus. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância
repugnância, abominação por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Este texto é muito claro. Religiões que invocam espíritos, religiões que estão estruturadas nas pessoas de médium, que recebem guias, que consultam mortos, que fazem encantamentos, trabalhos nas encruzilhadas, que praticam adivinhação, ou se dedicam a mágicas, feitiçarias, são abominações a Deus. Portanto, não invoque guias, espírito, não consulte médiuns, não procure religiões atreladas a isso, religiões espíritas. É abominação a Deus. Eu sei que muitos espíritas que ouvirem esta palavra talvez vão se sentir no primeiro momento feridos, mas é com amor que eu estou te dizendo isso. Abandone o espiritismo, abandone toda a consulta médium a mortos. Se você consulta guias, espíritos, se você busca ouvir conselhos de médiuns que consultam os mortos, tome cuidado, tome muito cuidado, porque quando você menos esperar, estes espíritos vão se apoderar de você. Portanto, se liberte deste caminho. Veja, Deus diz que isso é abominação para Ele. Se você seguir este caminho, você já está condenado ao inferno. Portanto, se arrependa, peça perdão a Deus. O único caminho para se chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Essas religiões espíritas e outras que trabalham com esse tipo de magia, de feitiçaria, de encantamentos, costumam colocar imagens de Cristo, orar em Pai Nosso, para poder exatamente te enganar. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é muito clara com relação a isso. E não existe aos olhos de Deus mesa branca, mesa preta, mesa azul. Ah, mas o espiritismo que eu faço parte é mesa branca, ela só faz trabalho para ajudar as pessoas. Toda ação que invoca espírito, toda ação de médiuns que consultam mortos, toda feitiçaria, todo trabalho feito, seja nas encruzilhadas, nas cachoeiras, na porta de cemitério, todo trabalho feito desta forma é abominação a Deus. Tudo é das trevas, seja mesa branca, mesa preta, tudo é das trevas. Umbanda, quimbanda, tudo é das trevas. O Evangelho segundo Allan Kardec, tudo é das trevas. Tudo que envolve estas práticas que eu já mencionei, eu li aqui, não sou eu, está na palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 ao 12, é do inferno e vai te levar para a morte eterna, condenação eterna para o inferno. Se arrependa se você está seguindo este caminho, abandone este caminho e se entregue a Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim. Jesus é a tua salvação. Jesus é a tua esperança. Cuidado com os espíritos que você está ouvindo. Os filhos de Deus devem saber discernir a verdade e os espíritos. Quais são os poderes que atuam? Jesus sabia que o Espírito Santo estava sobre ele. Aqueles religiosos não foram capazes de perceber a ação do Espírito de Deus sobre ele. Que você possa ter esse discernimento. Ore a Deus. Ore a Deus, para que Ele te mostre a verdade, para que os teus olhos sejam abertos. Jesus te ama e Ele morreu na cruz por você. E não importa onde você está agora, não importa o lugar, não importa que religião você está, Jesus é o único caminho e a única salvação para a sua vida. É isso aí, terminamos o nosso programa Conectar de hoje. Continuaremos nesse texto em nosso próximo encontro. Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.